Bom dia, irmãos. Hoje prosseguimos estudando na EBD as cartas de Paulo. Lição 6 hoje, da revista Compromisso, sob o título Uma Carta ao Colega Pastor. Com base na sua primeira carta a Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, capítulos 1 e 2. E o texto áureo se encontra em 1 Timóteo 1,15. Vamos recitá-lo juntos? Diz assim: Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Escreveu o apóstolo Paulo. Hoje é o primeiro domingo de novembro de 2022, dia 6 de novembro de 2022, e desejamos orar pelos novos rumos desta grande nação brasileira. Oremos ao Senhor. Senhor, agradecemos a tua soberania, o teu cuidado, o teu domínio sobre tudo e todos. Faça a tua vontade na vida desta grande nação, ó Pai, e que possamos continuar proclamando as boas novas de salvação aos governantes e ao povo que ainda não se converteu a Cristo Salvador. Em nome de Jesus rogamos e agradecemos. Amém. Então, os estudiosos da Bíblia chamam esse conjunto de epístola de Paulo, que ele escreveu ao jovem pastor Timóteo, primeira e segunda carta, e também ao jovem pastor Tito, de epístolas pastorais ou cartas pastorais. Por quê? Porque o seu conteúdo trata de orientar os jovens pastores que estão começando a exercer o seu ministério, a governar um grupo, liderar a igreja, o rebanho, cuidar do povo de Deus. O conteúdo das cartas tem orientações de um pastor mais amadurecido e próximo do fim de sua carreira para jovens pastores que se dispõem a este ministério. O pastor amadurecido, no caso, é o apóstolo Paulo, não é? E está escrevendo a Timóteo e também ao pastor Tito. No livro do pastor Irlande Pereira de Azevedo, do doutor Irlande Pereira de Azevedo, intitulado De Pastor para Pastores, um testemunho pessoal, é uma proposta semelhante a essa do apóstolo Paulo, isto é um pastor veterano, um pastor mais idoso, orientando pastores jovens que estão iniciando na liderança do seu rebanho. É uma proposta semelhante e muito importante. O objetivo também paulino é falar da esperança do crente nesta vida e nas promessas do futuro na eternidade. Também é o objetivo do apóstolo Paulo. Uma carta ao colega pastor. Quais seriam os objetivos dessa carta? Os objetivos gerais? A gente pode citar pelo menos dois. Entender a importância em investir em líderes vocacionados por Deus. Compreender que os salvos devem se esforçar para viver de forma correta. E objetivos específicos, também sinalizamos dois, não é? Combater a propaganda de erros na igreja. Interceder pelas pessoas que são alvos da futura liderança da igreja, os que pretendem exercer funções de liderança na igreja. Agora vem uma pergunta. Você já participou de um processo de sucessão pastoral em uma igreja? Uma igreja batista, ou presbiteriana, ou outra igreja evangélica?
Quais são as qualidades que você apontaria para um perfil de um líder de uma igreja, de uma pessoa que vai pastorear um rebanho do Senhor? O que ele precisava ter em primeiro lugar, né? Depois, quais são os outros itens que você ou a comissão buscaria ver nesse candidato, não é? Então, a gente sabe que as igrejas têm passado por esse processo de sucessão pastoral, muitas delas. Agora mesmo, há pouco tempo, a PIB do Rio, não é, deu posse a seu novo pastor. E passou por todo esse processo, todas essas etapas, etc. Então, a preocupação do apóstolo Paulo era com o seu filho na fé, Timóteo, e também Tito. Então, ele diz assim, em 1 Timóteo 1:2, vejamos: eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, o nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança, escrevo a você, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Que a graça, a misericórdia e a paz de Deus o Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor, estejam com você. Filho na fé. O apóstolo considera Timóteo seu filho na fé. E aí nós levantamos uma pergunta: quais são nossos filhos espirituais? Quem são os nossos filhos na fé? Você tem algum filho ou alguma filha na fé? Alguém que você falou do Evangelho, alguém que você convidou para a igreja, alguém que você lecionou a palavra de Deus, alguém que leu um trabalho seu e através dele chegou ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo e resolveu aceitá-lo e é seu filho na fé? Então, quem são nossos filhos espirituais? Quem são nossos filhos na fé? Onde eles estão? Bom, os desafios de Paulo a Timóteo. Nessa carta de 1 Timóteo, no capítulo 1, ele tem os desafios que ele quer lançar ao jovem pastor Timóteo. Primeiro, dar continuidade à obra desenvolvida na igreja de Éfeso. Segundo, seguir ensinando a doutrina genuína da palavra de Deus. Terceiro, advertir algumas pessoas que estavam ensinando falsas doutrinas na igreja. E depois foi solicitado a ele um forte posicionamento para que ele pudesse conter o avanço das falsas doutrinas na igreja. São tutores sábios, são pastores mais amadurecidos que procuram orientar os pastores mais jovens, como acontece nos nossos seminários, como tem acontecido ao longo da história dos evangélicos, desde os primórdios. Sempre os pastores mais experientes, mais idade, eles procuram de alguma forma orientar os jovens pastores que estão exercendo o ministério da palavra. E são tutores sábios e precisamos investir em vocacionados, nos futuros pastores, nos futuros líderes, para que haja continuidade no desenvolvimento da Igreja de Cristo aqui nesse mundo, não é? E há um outro ponto também que a gente destaca, porque a gente percebe, é que a importância de ensinar as doutrinas bíblicas aos nossos filhos e netos. Por quê? Timóteo se converteu no seu lar. Ele tinha sua mãe Eunice, sua avó Loide e sua mãe Eunice. E ele foi criado no conhecimento da doutrina. Ele se converteu, ele ouviu o apóstolo Paulo e sua família ensinava na palavra de Deus, os ensinamentos da palavra de Deus, e Timóteo se converteu e ele teve chamado de Deus para ser um pastor de ovelhas também. E Paulo foi seu mentor e teve a sua conversão diferente. A conversão de Paulo foi uma coisa espetacular no caminho de Damasco, que é um fato conhecido de todos. Foi a intervenção divina, porque Paulo antes era perseguidor do evangelho,
Mas Deus olhou dos céus e viu que ele não podia continuar naquele caminho errado, que ele pensava que era o caminho certo. Perseguir os cristãos, jogar os cristãos nas prisões, levar presos, amarrados, levar fio de espada para prender eles, etc. Então, Deus viu que estava tudo errado. Então, Deus fez com que houvesse um encontro no caminho de Damasco e ele apareceu aquela luz forte e ele ouviu uma voz dizendo: Paulo, Paulo, aliás, Saulo, Saulo, que o primeiro nome dele era Saulo, né? Depois que trocou para Paulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele ficou procurando quem era que estava falando com ele, e ele pressentiu que era uma voz do alto, era a voz de Deus. E ele disse, ele caiu por terra ajoelhado, e diz a narrativa bíblica que ele estava sem visão, aquele clarão o cegou momentaneamente. E ele caiu por terra sem visão, e ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta veio: eu sou Jesus a quem tu persegues. E então ele caiu em si, e então os olhos da sua alma se abriram primeiramente, e ele percebeu que ele estava no caminho errado, estava perseguindo os cristãos, os que estavam no caminho de Cristo, e ele não podia mais continuar. E então foi toda a história dele, e então Deus o tirou daquele caminho errado para que ele se transformasse em um pastor do seu rebanho de pessoas salvas. Assim nós temos agora, o tempo passou, o apóstolo Paulo de mais idade, agora orientando ao jovem pastor Timóteo, o filho na fé Timóteo. Então nós vamos ver a leitura 1 Timóteo 1 e 2. 1 Timóteo 1 e 2. Eu vou ler aqui nessa versão, que eu gostei muito dessa versão. Vou ler nessa versão aqui. 1 Timóteo. Diz assim: eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por ordem de Deus, o nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança, escrevo a você, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, que a graça, a misericórdia e a paz de Deus o Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor, estejam com você. Que saudação linda, não é? A abertura dessa carta de Paulo a Timóteo é magistral, né? Ele, com esse cuidado, esse apreço, esse carinho, essa consideração, chamando Timóteo de filho, meu filho na fé. Que emoção devia sentir o jovem pastor Timóteo, não é? Com esse tratamento daquele pastor idoso, o grande apóstolo, tratando ele de maneira tão amorosa, tão respeitosa e amorosa. Paulo alerta a Timóteo contra as heresias judaizantes e outras doutrinas enganosas que estavam tomando conta do pensamento da época, do pessoal da igreja, nos lares. Então ele alertou Timóteo que aquele surto estava sendo disseminado entre todos, aquelas heresias, os falsos profetas, ensinando coisas erradas, etc., ao povo. E aquilo era perigoso. Então vamos ver isso em 1 Timóteo 1, de 3 a 7, que diz assim: problema das falsas doutrinas, né? Diz assim: peço que você continue na cidade de Éfeso, como já pedi quando estava indo para a província da Macedônia. Existem aí nessa cidade alguns que estão ensinando doutrinas falsas, e você precisa fazer com que eles parem com isso. Diga a essa gente que deixe de lado as lendas e as longas listas de nome de antepassados, pois essas coisas só produzem discussões. Elas não têm nada a ver com o plano de Deus, que é conhecido somente por meio da fé.
Olha que coisa mais linda, né? Essa ordem está sendo dada a fim de que amemos uns aos outros com o amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé verdadeira. Alguns abandonaram essas coisas e se perderam em discussões inúteis. Eles querem ser mestres da lei de Deus, mas não entendem nem o que eles mesmos dizem, nem aquilo que falam com tanta certeza. Os falsos mestres, né? Então, Timóteo é alertado sobre a presença dos falsos mestres. E hoje, o que está prejudicando a igreja e aos crentes no seu crescimento cristão? O que você pensa a respeito? Paulo faz recomendações a Timóteo que servem para todos os pastores iniciantes no ministério, sobre a vida cristã na igreja e na sociedade. A graça de Deus é destinada a pecadores que precisam de perdão e da misericórdia de Deus sobre as suas vidas. Paulo lembra a condição dele de principal pecador. Lembram? Ele era perseguidor dos salvos, né? Dos cristãos. Paulo lembra a condição dele de principal pecador, alcançado pela graça de Deus. E Paulo reconhece isso e disse, ele veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele assume a culpa dele e ele é humilde. E ele reconhece que o que estava fazendo agora de bom, ele dá toda a honra a Deus, porque foi a misericórdia de Deus, a graça de Deus que o salvou, a sua fé em Cristo o salvou. E agora Deus está fazendo maravilha na sua vida e ele dá toda a honra e toda a glória ao próprio Deus. Que lição de humildade, que lição de humildade. Vamos ver 1 Timóteo 1, de 15 a 20. Diz assim, 1 de 15 a 20. Aliás, vamos ler até o 18, de 15 até 18. Diz assim. Aliás, eu vou começar com o 12. Agradeço a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me tem dado forças para cumprir a minha missão. Eu lhe agradeço porque ele achou que eu era merecedor e porque me escolheu para servi-lo. Ele fez isso apesar de eu ter dito blasfêmias contra ele no passado e de o ter perseguido e insultado. Mas Deus teve misericórdia de mim, pois eu não tinha fé e por isso não sabia o que estava fazendo. O nosso Senhor derramou a sua imensa graça sobre mim e me deu a fé e o amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. O ensinamento verdadeiro e que deve ser crido e aceito de todo o coração é este: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Veja só a humildade do apóstolo Paulo, né? Nos deixando o exemplo da humildade diante de Deus. Que lição maravilhosa. A seguir, nós temos outro tópico na nossa lição de hoje, que nos alerta sobre a necessidade da gente orar, da gente interceder por todas as pessoas, inclusive pelas autoridades, quer simpatizemos ou não com essas autoridades. Não importa, elas estão lá porque toda autoridade é permitida por Deus. As autoridades são permitidas por Deus, diz a palavra de Deus, diz a Bíblia. Então, pode ser por um tempo, pode ser para dar alguma lição às pessoas, mas Deus permite esses governos. Deus tem o controle de todo o domínio, de toda a situação. Deus, o seu poder nunca será arranhado, nunca será diminuído, e os homens têm que lembrar de que existe um Deus todo-poderoso por cima de tudo que existe neste mundo, não é? Então, em 1 Timóteo 2, 1 a 4, nós temos aqui
uma recomendação paulina, uma recomendação do nosso dinâmico intérprete do apóstolo Paulo. Então vamos ver 1 Timóteo 2, de 1 a 4. 1 Timóteo 2, de 1 a 4, diz assim: em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Isso é bom. E Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Eu li até o verso 4. Um momentinho. Até o verso 4. Então, estou organizando aqui que aconteceu. Alguma coisa caiu no chão. E estou me organizando novamente. Então, a oração deve ser por todos. A palavra de Deus nos incentiva a interceder, a orar, a suplicar. E ainda que parentes nossos não estejam interessados em conhecer a verdade do Evangelho, do plano da salvação, ainda assim, nós os salvos, nós que conhecemos a verdade, conhecemos a palavra de Deus, precisamos orar, interceder por eles, porque a oração tem força. E a gente sabe de pessoas pelas quais foram feitas orações durante anos, e um dia aconteceu a conversão e a pessoa deu a sua profissão de fé, aceitou Jesus como Salvador, foi batizado e foi fiel durante toda a sua vida. Então muitas pessoas chegaram a converter-se muito tempo depois. Alguns têm mais sensibilidade e aceitam. Quando houve o apelo no culto, levanta sua mão e aceita Jesus como Salvador. Outros já demoram mais, mas é a nossa obrigação, é o nosso dever acreditar nas pessoas e querer o melhor para elas. Nós não queremos que nossos queridos sejam habitantes do inferno. Não queremos que eles passem o resto da eternidade no sofrimento. Nós queremos que eles tenham uma vida feliz com Cristo, na presença de Deus, como diz a Bíblia, que nos promete o paraíso. Então, nós queremos também o melhor para nossos queridos, nossos amigos, nossos conhecidos, nossos vizinhos, nossos parentes, etc, etc. E agora nós vamos ver o filho na fé, Timóteo, como vimos. Paulo alerta a Timóteo contra as heresias judaizantes e outras doutrinas enganosas que estavam tomando conta do pensamento da época, se infiltrando perigosamente entre os cristãos. Então, nós vimos aqui, eu já li essa passagem, e a pergunta é: e hoje, o que está prejudicando a igreja e aos crentes no seu crescimento cristão? São falsas doutrinas, são alguns modismos, mundanismo infiltrado na igreja, chegando para tentar nos derrubar, etc. O que hoje está prejudicando a igreja e aos crentes no seu crescimento espiritual? É urgente que nós façamos essa reflexão, essa meditação e tomemos posição, amando mais a palavra de Deus, indo à igreja, nos alimentar da palavra, ouvir as mensagens, ouvir os sermões, estudar na escola bíblica dominical, presencial, online, amar a palavra de Deus, pesquisar os ensinamentos, porque isso agrada a Deus. A graça de Deus é destinada a pecadores que precisam de perdão e da misericórdia de Deus sobre as suas vidas. Nós somos esses pecadores e foi preciso o perdão e a misericórdia de Deus sobre as suas vidas. Eu me lembro que era uma menininha de uns 9 anos na Igreja Batista do Farol, lá em Maceió, Alagoas,
E eu vi o doutor Olavo Feijó, que era aqui do Rio, pastor doutor Olavo Feijó, e foi fazer uma série de conferências evangelísticas lá na Igreja do Farol, lá em Maceió. E ele, naquele dia, fez uma pregação, vamos dizer assim, esquisita. Para uma menina de 9 anos, era esquisita, mas muito interessante. Pois ele pregou sobre Ezequiel, a visão do vale dos ossos secos. E durante aquela mensagem, o Espírito Santo de Deus tocou meu coraçãozinho de criança. E eu comecei a entender que eu era pecadora. E foi muito duro naquele momento, porque eu não tinha consciência de ser pecadora. Eu achava que mamãe era uma crente tão boa e nós, os 5 filhos que ela tinha na escadinha, eu era a segunda, do mais velho para o mais caçula, eu achava que todos nós estávamos salvos. Mamãe era salva, era uma ótima crente, então salvação era em família. Mas naquele dia, doutor Lá Feijó, ele disse claramente que a responsabilidade da decisão de procurar Jesus era individual, que cada pessoa era pecadora, mesmo sendo criança, que tinha entendimento, seria pecadora. E eu me lembro que eu chorei muito e tal. E foi naquele momento que eu resolvi entregar meu coração, minha vida ao Senhor Jesus. E graças a Deus foi para todos, sempre até hoje. E interessante que eu demorei a me batizar, porque naquele tempo as pessoas mais adultas da igreja, os diáconos, aquelas pessoas mais sérias, mais compenetradas, mais competentes, eles achavam que as crianças talvez não estavam levando muito a sério aquele apelo. E então eles não queriam batizar crianças de 9, 10, 11 anos. Eles só queriam que fossem batizadas crianças já adolescentes, de 12 anos em diante. E eu, como só tinha 9, tive que tomar o chá de espera. E eles falavam assim que eu e meu irmão também, que fez a decisão nessa noite, o Edinho, que já está na glória com o Senhor, e Edinho também nessa noite, ele achou então que a gente devia ter um tempo para sermos observados e as nossas atitudes em casa, na igreja, etc., para ver se realmente estávamos convertidos ou não, ou se era só uma coisa do oba-oba de criança. E depois de passado um bom tempo, eles chegaram à conclusão de que nós éramos convertidos e que podíamos ter acesso ao batismo. Graças a Deus, glória a Deus por isso. A graça de Deus é destinada a pecadores que precisam de perdão e da misericórdia de Deus sobre as suas vidas. Paulo lembra a condição dele e diz que ele era o principal pecador, porque ele perseguiu os cristãos, mas que ele foi alcançado pela graça de Deus. Toda a honra Paulo dá a Deus. Que lição de humildade. E nós aprendemos isso com Paulo. Então, oração por todos os homens, autoridades inclusive, já vimos isso. E agora vamos passar, estamos caminhando para a reta final. Então, vamos ver a mensagem pastoral de que Cristo é mediador entre Deus e os homens, já vimos isso. 1 Timóteo 2, 5 a 8, eu não fiz essa leitura, vamos proceder à leitura. 1 Timóteo 2, 5 a 8, diz assim, 1 Timóteo 2, diz assim: pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Esta foi a prova, dada no tempo certo, de que Deus quer que todos sejam salvos. E eu fui escolhido como apóstolo e mestre dos não-judeus para anunciar a mensagem da fé e da verdade. Eu não estou mentindo, estou dizendo a verdade. Depoimento dele. E o oitavo versículo diz assim: quero que em todos os lugares os homens orem, homens dedicados a Deus, e que, ao orarem, eles levantem as mãos, sem ódio e sem brigas. Cristo mediador. Então aí o apóstolo Paulo está exortando, ensinando a Timóteo, a todos nós por tabela, não é? E agora estamos caminhando para a última parte.
a orientação de Paulo a Timóteo a respeito das mulheres, os deveres das mulheres. Paulo destaca os deveres das mulheres cristãs na igreja e na sociedade e sugere que se vistam de boas obras e sirvam a Deus com alegria. O testemunho interior deve expressar decência, modéstia e discrição. 1 Timóteo 2, vamos ler um pouquinho sobre essa orientação do apóstolo Paulo, que diz assim: quero também que as mulheres sejam sensatas e usem roupas decentes e simples, que elas se enfeitem, mas não com penteados complicados, nem com joias de ouro e de pérolas, nem com roupas caras, que se enfeite com boas ações, como devem fazer as mulheres que dizem que são dedicadas a Deus. Então, o conselho do apóstolo Paulo é que, em vez de a preocupação das mulheres seria a sua aparência, a sua beleza, o cultivo da sua beleza, a sua aparência, mas que elas invistam nas boas obras. Então ele faz essa comparação, que elas se vistam de boas obras, porque é algo natural no ser feminino de querer ajudar não somente do seu lar, na sua família, mas ajudar na sociedade, ajudar na igreja, ajudar no trabalho, na escola, nos tribunais, em qualquer lugar onde elas estejam servindo. A mulher quer fazer as suas boas obras e fazer um bom trabalho. E a situação era bem diferente naquela época, porque havia tudo ao contrário, havia muita inversão, havia muitas correntes contrárias ao crescimento das mulheres no meio da sociedade. Mas a gente sabe que Deus fez as mulheres com o valor que elas têm. Jesus veio devolver o valor à criança e à mulher, no papel delas na sociedade. O testemunho interior, então, deve expressar decência, modéstia e discrição. Vivam as mulheres. Por fim, apresenta conselhos finais para as mulheres cristãs para que vivam sob o domínio do Espírito Santo, em fé, no amor e na santificação. Que assim seja. Obrigada pela audiência. Aos que assistiram a EBD online agora e a todos aqueles que assistirão este estudo em outros momentos posteriormente. Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Um feliz domingo.